Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Amém? Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aí. Amém? Querido, não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está o teu coração, mas uma das coisas que me alegra muito é quando, se aproxima o horário do culto, os dias de culto. Isso entra em mim como uma força e eu fico falando, Senhor, que chegue logo esse momento e que o culto hoje seja forte. Que o culto hoje, Senhor, Tu venha me surpreender. O Senhor, Ele trabalha segundo a expectativa que está dentro do teu coração. Se a tua expectativa nessa noite for pequena, o Senhor, Ele vai trabalhar pequeno em você. Mas se a tua expectativa ela é grande, o Senhor, Ele vai trabalhar de forma grande dentro do teu coração. Então nessa noite eu te convido a fechar os seus olhos. Eu convido você a fechar os seus olhos e comece a entronizar o Senhor nesse momento. Comece a entronizar o Senhor nesse momento, querido. Esvazia o teu coração de tudo aquilo que não provenha do Senhor. Comece a declarar nessa noite palavras que vão tocar o coração de Deus. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Senhor, rendemos graça a Ti, porque não existe outro Deus. Oh, nós vamos, Senhor, Te buscar até Te encontrar. Não existe outro Deus que possa suprir, Deus. Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Oh, nos leva, Senhor, ao lugar, Senhor, secreto. Nos conduz, Senhor, às regiões celestiais nessa noite. Oh, a um lugar onde nunca entramos em Ti. Oh, a um lugar, Senhor, aonde Tu possa nos constranger. Oh, meu Deus, recebe nessa noite a adoração. Oh, receba o louvor entoado a Ti. Oh, será que tem adorador aqui essa noite? Ergue a tua voz aí no teu lugar. Começa a glorificar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Oh, rendemos a Ti toda adoração, porque Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Declara nessa noite. Começa a encher a casa de adoração, começa a encher esse ambiente. Oh, começa a liberar o teu brado de glória, o teu brado de aleluia. Oh, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. Chame por Ele nessa noite, chame por Ele. Oh, glorificado, exaltado. Oh, digno. Oh. Te adoramos, Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei na glória, o Rei dos Reis, Jesus.
Com sua voz sacode a terra, sua presença, não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. E traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Maravilhosa graça, declare. Tomou o meu lugar, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado por entregar a sua vida por nós. Obrigado por vir aqui e nos lavar e nos remir de todo o pecado. Obrigado por nos tirar, Senhor, do fundo do poço e nos colocar assentado entre os reis. Tu és o nosso Rei, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te exaltamos nessa noite. Nós queremos mais da tua presença. Oh,
mais de ti, Deus. Oh, aleluia. Queremos mais. Queremos mais. Nós adoramos. Oh, aleluia. Sopra nesse lugar, Espírito de Deus. Sopra nesse lugar. Sopra aqui. Vem, vem. Oh, aleluia. Você é o amor que me ganhou e que me ganha todo dia. Você é o rei que venceu a morte e me trouxe abundante vida. Oh, aleluia. Abundante vida. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levando te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levando te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levando te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levando te chamando. Você é a luz que iluminou a minha escuridão. E você é o amado que ganhou meu coração. Meu amor por você nunca acaba, meu amor por você não termina, ele não tem fim, ele não tem fim. Meu amor por você nunca acaba, meu amor por você não tem fim, ele não Tem fim. Não tem fim. O meu amor por você nunca acaba, o meu amor por você não termina. Tem fim. Não tem fim. Faz morada em mim, faz morada em mim, não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim e não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim e não se vá. Fica comigo aqui. Oh, aleluia. Oh, Delaboi, ora, Darabá.
apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, eu vou dormir desesperado. No meio da noite levanto. Eu acordo apaixonado, eu vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Eu vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Passo o dia te Queremos mais, queremos mais de ti. Fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim e não se vá. E fica comigo aqui, faz morada em mim, oh, faz morada em mim e não se vá. E fica comigo aqui, faz morada em mim, faz morada em mim e não se vá. E fica, e fica, e fica, pode ficar, Senhor. Aqui é a tua casa, eu sou a tua casa, eu sou a tua casa. Oh, oh, vem, Hosanna, a hora vem, Hosanna, a hora vem. Te adoramos, Hosanna vem, Hosanna vem, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Está pronto, estamos esperando.
te encontrar. Inunda com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e a tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende, chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, ora vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, ora vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo
tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós nos invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo Deus! Oh, calabaia, xaradacaradabaia! Glória, glória a Deus! Glória, glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Glória! Santo! Eradaiaba! Glória! Oh, aleluia! Aleluia. Você pode adorar o Senhor por alguns instantes, querido? Começa a adorar o Senhor com tudo que você tem. Oh, você que é uma seguidora, um seguidor de Jesus nessa noite, ergue a tua voz a Ele. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana. Oh, exaltado nas alturas. Será que você pode declarar isso, Hosana? Oh, exaltado. Oh, exaltado. Hosana. Oh, oh, adore, 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 adore. Enche esse lugar de adoração. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Exaltado nas alturas, digno de honra, de glórias. Glória a Deus, aleluias! Hosana, Hosana,
Cante bem alto. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana. Como é bom adorar o Senhor. Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana! Hosana, Abaragaçanda, baragá. Aleluia! o noivo vem, Meu Deus! Hosana, Hosana, o noivo vem. Ele tá vindo! O noivo vem. Hosana, o noivo vem. O noivo vem. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Rei. Ele é digno. Glória a Deus. Pode assentar, amados. Glória a Deus. Estou feliz de ver meu casalzinho de velhos ali. Pastor Joanito, pastora Lute. Vieram lá de Campo Grande. Ressuscitou Inês. Tem muita gente ressuscitando, hein? Quem mais aí estava sumido apareceu? Hein? Júlio, é verdade, Júlio. Se a cabeça continua branca. É brincadeira, viu, irmãos? Fico feliz de revê-los. Né? O Senhor não arrebatou ninguém ainda, né? Vocês estão com o óleo da unção, estão protegidos. Alguém nos visita? Tem uma jovem aqui, qual é o seu nome? Bárbara. Primeira vez? Não. Você veio na pandemia ou antes da pandemia? Ué. Ah, você é de fazenda. Você é fazendeira. Ah, tá. Qual é o seu nome? Bárbara. Não lembro da Bárbara lá não. Ah, tá. Você vinha do Jardim Maracanã. Muito bem. Amém. Seja bem-vinda, Bárbara. Quem mais nos visita? Ah, tem uma jovem ali. Seu nome? Daniela. É de Jardim Maracanã também? Fazenda Caxias? Ué? Era lá da Igreja Unidade? Qual igreja você é? Você não sabe o nome? Se é pouco tempo você vai? Aonde fica mais ou menos? Rua 4, tem muita. Seja bem-vinda. É nova a igreja. Seja bem-vinda. Não é Kadosh, não? Por que vocês estão rindo? Vocês têm problema, hein? Mais alguém nos visita? Ah, tem um jovem lá atrás. Seu nome, filho? Anderson. É de lá também? Do lado de lá? Você é do lado de cá? Ih, Santa Sofia, longe. Bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Vamos saudar os visitantes, vamos dizer para eles:
Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Nós amamos vocês. É Diego? Diego de Campo Grande e Andresa? Cadê Stephanie? Sejam bem-vindos também. Tem muita gente aqui. Por enquanto nós estamos alinhando, irmãos, a igreja, né? Essa pandemia aí. Daqui a pouco vamos continuar crescendo de novo. Já tivemos um culto hoje à tarde, uma bênção. Tivemos também bastantes visitantes. E nós estamos felizes com o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Queridos, quem assistiu a reportagem que viu uma nuvem de gafanhotos chegando ao Brasil? Vocês viram aquilo? Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 1, para eu te mostrar. Joel, capítulo 1. Esses gafanhotos, quando eles vêm, eles causam grandes carestias. Meu microfone está alto. Quem achou, diz amém? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Isso é coisa do passado ou presente? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do vosso mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingido de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Agora compare com o que está em Apocalipse capítulo 9. Último livro da Bíblia, Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela é Satanás. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e não tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Foi-lhes dado também que não os matasse, sim, que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião. Quando fere alguém naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão.
Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como as couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda a cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Quero chamar a sua atenção para esse texto que eu li em Joel, capítulo 1, e Apocalipse, capítulo 9. Primeiro, esses gafanhotos vieram de forma física, mas em breve eles virão de forma espiritual, de forma invisível, e vai agir nas finanças e na economia das pessoas. Só quem é cego para não ver que os sinais dos tempos mostra que Jesus está voltando. Só quem realmente não tem um pingo de sensibilidade para ver que ao mesmo tempo que esta nuvem de gafanhotos passou pela Argentina, Uruguai, entrou no Brasil pelo sul, do Caribe vinha uma reportagem também de uma tempestade de poeira. Quem assistiu? Uma tempestade de poeira que está vindo pelo norte, pelo lado da Venezuela, e estaria atingindo o Brasil em poucos dias, nessa semana precisamente. Amados, é um tempo para cada um de nós se despertar. Colocar a nossa vida inteiramente no altar de Deus e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós. Corrigir as coisas que não estão corrigidas. Esses 4 gafanhotos são 4 classes de demônios, que eles são chamados de exterminadores de riquezas. Os homens, profetas do Antigo Testamento, eles tinham as visões, mas eles ainda não tinham a noção do diabo, dos demônios. Então eles tinham visões. Esse homem, profeta Joel, teve a visão desses 4 gafanhotos, que são 4 exterminadores de riqueza. O primeiro se chama cortador. É um tipo de gafanhoto que mora na lavoura. Então, os agricultores estão acostumados com eles, porque eles ficam ali, comem uma folhinha hoje, um fruto daqui, um fruto dali, mas não estraga tudo, eles levam só uma percentagem. Na vida financeira da pessoa, significa aqueles jurinhos pequenos que você paga do LIS do banco, que você paga por uma conta que você paga atrasado, né? Uma conta de luz que você atrasou, uma conta de telefone, e você paga aquele jurinho e você fala: estou acostumado. Esse é um tipo de exterminador de riqueza que leva pouquinho e você está acostumado. Mas depois dessa classe, não para por aí, vem a segunda, que são os migradores. Eles vão em bandos, e eles chegam assim de repente, e eles trazem sinistros, eles trazem uma parte que eles consomem até 60% do fruto. Quando eles chegam, o agricultor já não vai ter 100% da lavoura daquilo que ele esperava. Ele vai passar necessidade, dificuldade. Ele teve prejuízo. Mas é aceitável. Na vida financeira e espiritual da pessoa, representa aqueles acontecimentos terríveis, que você não está esperando, e de repente você tem que
Gastar um dinheiro naquilo que você não estava esperando. No carro, por exemplo. Bateu com o carro. Teve que trocar o telhado. Muitas vezes uma doença veio e você tem que gastar com remédio e você não estava esperando gastar com aquele dinheiro estava... E você não tem, mas você, para a saúde, tudo que o homem tem dará pela vida e você precisa recuperar e você gasta um dinheiro na saúde. São os sinistros. São os acontecimentos assim que você, puxa, esse dinheiro não estava esperando gastar agora. São os migradores. Aí você acha que está tudo bem, só que a terceira classe está para entrar em ação. Essa classe se chama devorador. Essa classe, quando ela chega, o homem já está mal. Já entra em estado de depressão, já está cheio de dívidas. Porque o devorador, o nome já diz, devora, come com muita rapidez. Ele consome rápido. Ele foi feito para devorar, é como um cão comendo, que devora a comida em questão de segundos. O devorador, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele já está com dívidas, entra em depressão, tristeza, o salário já cai no banco e o banco já come. Quando a pessoa chega a ficar na mão do devorador, ela não tem prazer para comer, não tem prazer para beber, não tem dinheiro para comprar uma roupa, um calçado. É o devorador agindo. E você sabe que não tem oração para repreender isso. Esses exterminadores de riqueza, não existe oração para isso. Pode orar, chamar qualquer pastor para orar. Porque Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, e por vossa causa, ele não diz o sacerdote, o pastor, o bispo, o apóstolo, repreenderá o devorador. Ele diz, por vossa causa eu, Deus, repreenderei o devorador. Quem repreende o devorador é Deus. Só Deus repreende essa classe. Só que a pessoa pensa assim, o devorador está aí, mas olha, é assim mesmo, essas coisas acontecem, eu vou me levantar, eu vou me reerguer, eu vou passar por essa depressão, eu vou sair disso. Só que ela esquece que tem a última e a terrível classe ligado a Apolion e Abaddon, que é uma classe chamada destruidor. É o mesmo que passou pelo Egito e matou todos os filhos primogênitos dos egípcios. Essa classe, quando ela vem, ela não perdoa, ela vem para matar. É um tipo de gafanhoto que ele não come só vegetação. Ele come também o agricultor. Ele ataca o agricultor até derrubá-lo e matá-lo. É quando você ouve falar de empresários, de pessoas que tiraram a vida por causa da dívida. De pessoas que pularam do 46º andar. Mas o que ele fez isso? Se jogaram debaixo do carro. Destruidor. Por causa de quê? Esses exterminadores de riqueza, irmãos, agem na vida de quem não tem fidelidade nos dízimos. Quem é fiel nos dízimos tem proteção e cobertura. Mas se eu sou homem de Deus, escuta o que eu vou falar. Essa classe está chegando de forma física ao Brasil, mas ela chegará de forma espiritual. Esses demônios vão atingir em cheio as finanças das pessoas. Quem estará protegido? Os que são fiéis ao Senhor. Sabe quem é fiel, irmão?
É aquele que mesmo no tempo de pandemia não tinha templo, não tinha culto, mas devolveram o que é de Deus. Os que não são fiéis, eles arrumam motivo qualquer para dizer: não tem culto, não preciso da oferta, não preciso devolver o dízimo. Como é que eu vou fazer? É difícil fazer online? Vou depositar? Vou no banco? O fiel dá o seu jeito. O fiel, ele entende: não é meu, é de Deus, eu tenho que devolver. Então ele devolve. Então, irmãos, escute. Não brinque com essa classe. Isso é terrível. Eu já vi essa classe agir na vida de pessoas e a destruição é devastadora. Agora eu queria que você visse uma coisa. Em Joel 2, 25. Eu fiquei assustado quando eu li isso, mas essa classe está a serviço de Deus. A gente pensa que vem da parte do diabo. 2,25 de Joel, olha o que diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Qual a classe que não está aí? Qual a classe que não está aí? Do devorador. Ele está falando assim: ó, eu vou restituir o que foi consumido pelo cortador, migrador e destruidor. A do devorador, você devolve o que é de Deus. Vou te explicar por quê. Ele diz assim: o meu grande exército que enviei contra vós outros. É um exército a serviço de Deus. Ué, mas a parte de Deus vem esse mal? É. Porque a única coisa que o diabo é, gente, é um aplicador de multas. Se você estiver dirigindo com o carro certo, você está habilitado, cinto de segurança, os pneus estão ok, motor ok, na velocidade correta, se o policial te parar, vai procurar alguma coisa, não vai encontrar nada, ele vai te liberar. Agora, se você estiver errado, você vai ter que negociar com ele. Tem muita gente negociando com Satanás. Por quê? Porque está errado. Está falho diante de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Esse não é um tempo das pessoas estarem vivendo como se você pudesse fazer o que você quer. A justiça de Deus está sobre a terra. A justiça de Deus está sobre a terra. Não diga que você não foi advertido, não diga que você não foi ensinado, porque você foi ensinado. Você sabe a verdade. Só que, na minha visão, Deus cansou de falar. Ele não vai falar mais. Ele vai agir. Deus é igual aquele pai que fica avisando o filho: eu vou te pegar. Anda direito. E aí chega o dia que ele pega. Então, meu irmão, saia hoje desse lugar aqui, falando: Senhor, me ajuda a ser um crente de verdade. Me ajuda a andar direito, Senhor. Eu tenho ensinado a tanta gente, mando os outros fazer, mas eu não faço. Eu pensava que eu estava tão bem diante de ti, mas eu estou vendo que não estou.
Entra no nível, no prumo de Deus, irmãos. E Deus vai te honrar. Agora quero liberar uma palavra sobre os fiéis. Versículo 24. 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serúdia. As suas eiras vão se encher de trigo, e os teus lagares vão transbordar de vinho e de óleo, diz o Senhor. Recebo! Quem mais recebe? Uau! Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, consagramos nossas ofertas a Ti, e com alegria devolvemos o dízimo do Senhor. Aceite-nos diante do Teu altar e multiplica-lhes as bênçãos sobre nós. Proteja-nos desses demônios, desses exterminadores de riquezas. Guarda os Teus filhos, proteja o Teu povo, que andemos em temor e tremor diante de Ti. Assim, Deus, nós oramos e pedimos a Sua cobertura, a Sua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Enquanto eles passam a salva, os obreiros, para você não precisar vir à frente, não ter aglomeração. Você que trouxe o dízimo do Senhor, traz aqui à frente. Os pastores vão orar por você, pela sua vida. Todo dízimo deve passar debaixo do bordão do pastor. É o que diz a palavra. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, chover, faz chover, faz chover. Aleluias. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 4, versículo 20 e 22. Mateus, capítulo 4, versículo 20 a 22.
Todos que acharam, diga amém. Vou ler a partir do 18, ok? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, e o seguiram. Diga, e deixando imediatamente as redes, e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Diga, e deixando o barco e seu pai o seguiram. Senhor, tenho lido a sua palavra, aplica em nossos corações, fala conosco esta noite, pois carecemos ouvir a tua voz. Amém. Pode assentar, amados. Bom, esse é um outro grupo que está assistindo o culto, e hoje à tarde, no culto das 17 horas, eu preguei a mensagem sobre discípulo seguidor. E eu disse para que eles fossem para casa e pudessem assistir agora o culto da noite, porque eu iria dar sequência à mensagem. Para te situar, eu vou dar uma introdução no que eu falei à tarde, para agora à noite falar o que está no meu coração, que eu acredito ser um alinhamento de Deus para a sua vida. Quantos aqui desejam ter sucesso? Levante a mão, por favor. Muito bem. Eu estou no lugar certo e vou falar para as pessoas certas. E isso que eu vou falar deve estar na tábua do seu coração, porque o que eu aprendi e estou compartilhando com vocês mudou todo o meu conceito de vida cristã. Olha que eu tenho muito tempo de evangelho, mas o evangelho nos surpreende. Quando a gente pensa que sabe tudo, Deus sempre traz uma revelação nova, algo novo para as nossas vidas. Então, para que você esteja inteirado de tudo, se você puder chegar em casa, se não está inscrito no meu canal do YouTube, Paulo Matos Oficial, Matos com 2 T's, você se inscreve e assiste a mensagem de hoje à tarde, para que você possa se situar bem no que eu vou explicar. Durante um tempo nós começamos a trazer a igreja para uma visão de crescimento e multiplicação, aonde a gente entende que sem o crescimento individual não haverá o crescimento coletivo. Ou seja, a nossa preocupação não tem que ser da igreja como um coletivo, mas sim no individual, porque os problemas de cada um de vocês são diferentes um do outro. O seu problema é de ordem familiar, o outro é de ordem financeira, o outro é de problema com a moral, o outro é problema com a identidade, o outro problema que tem com as suas família, outras coisas no passado que ainda não foram resolvidas, e algumas pessoas são problemas de ordem espiritual, econômico, de todas as formas, e alguns reúnem isso tudo. Uns têm só uma área, mas outros reúnem os problemas todos num só. Então a gente entende que cada pessoa deve ser tratada de modo individual, de acordo com o seu problema. Ou seja, não é um culto ao domingo, com 1h30, 2 horas de culto, que é capaz de te alimentar o suficiente que precisa para viver nesse tempo difícil. A gente entende que você precisa ser acompanhado
a gente entende que você precisa ser ensinado, que você precisa ser instruído, instruída, que alguém precisa lhe dar as mãos e ensinar os primeiros passos da fé cristã, que você precisa ter alguém para seguir como modelo, que você veja como um espelho, alguém que você quer seguir. Daí eu comecei a pesquisar sobre a palavra discípulo. A gente vem falando muito sobre discípulo e a gente entende que discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz, que discípulo é a cópia fiel do seu mestre. Mas lendo uma palavra no grego, akoulaitai, essa palavra é mais do que discípulo. Para explicar o que é um discípulo, essa palavra quer dizer seguidor, seguir. E você vê que todas as vezes que Jesus chamou os seus discípulos, ele usou essa palavra, segue-me, segue-me. Alguns se ofereceram a seguir a Jesus, como um homem que disse, Senhor, seguir-te-ei, por onde quer que fores. Aí o Senhor disse para ele, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir assim mesmo? Ou seja, Jesus está dizendo, eu não tenho paradeiro. Hoje eu estou aqui, amanhã estou lá, amanhã estou acolá. Eu não tenho paradeiro. O outro disse, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Aí o Senhor disse, deixa os mortos espirituais enterrarem os seus mortos físicos. Os que não querem saber de Deus, deixa eles para lá. Tu, porém, vem e segue-me. Anuncie o reino de Deus. Pregue o reino de Deus. O outro disse, Senhor, eu vou te seguir. Mas primeiro deixa eu despedir de todos da minha casa, todos da minha família. Aí o Senhor disse assim, não, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Do meio da sua família, do meio do seu pai, você já saiu. Não é possível me seguir com bagagens. Não é possível me seguir estando ainda preocupado com as coisas lá de trás. Você tem que largar tudo. Por isso esse texto que eu li com você, acompanhe comigo. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam trabalhando, fazendo alguma coisa. Eles não estavam descansando, olhando o tempo, pensando o que eu vou fazer da vida. Não, eles estavam ativos, estavam ocupados. Eles eram os empresários da pesca. Eles não eram simples pescadores de barquinho, não. Eles tinham vários barcos. Eles sustentavam família. Eles eram os empresários. Até porque o peixe era muito mais consumido naquela época que hoje. E a pergunta, e a Bíblia diz, porque eram pescadores, lançavam a rede ao mar. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, um convite, e eu lhes farei pescadores de homens, ou seja, eu vou transformar a vida de vocês. Versículo 20, então eles deixando, não teve discussão, não teve aqui argumentação. A Bíblia diz que eles imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Versículo 21. Desculpe. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. Aqui já envolve a família. Seu pai. E o que eles estavam fazendo? Trabalhando, consertando as redes. E Jesus também fez o convite para eles. Jesus os chamou, vem comigo. Então eles fizeram o quê? 3 dias depois?
Um mês depois, no mesmo instante, deixando o barco, e deixaram também quem? Seu pai. Deixou o barco, deixou seu pai, o seguiram. E isso fez uma diferença enorme na vida deles, porque Jesus pôde transformá-los. Então, o que é um seguidor? Um seguidor não é um crente, porque crente até o diabo é. O diabo crê em Deus, você sabia disso? O diabo crê em Deus, só que estremece. O Senhor também não quer que você seja um discípulo, porque um discípulo é apenas um aprendiz, e muitas vezes continua sempre aprendendo, sempre, nunca vai deixar de aprender, mas o Senhor quer que você seja um seguidor. O seguidor, ele deixa tudo. Ele abandona a sua vida para viver a vida do mestre. Para viver como vive o mestre. Aonde entra você nisso aqui? Entra nesse caso. Se você quer ter sucesso, o caminho mais curto para o teu sucesso é a submissão à autoridade. Diga comigo. Para eu ter sucesso, devo me submeter à autoridade. Quando eu comecei o processo de ensinar as pessoas a serem submissas à autoridade, a ter um discipulador, e eu cheguei a dizer, você precisa de um discipulador. E eu comecei a dizer, você tem que ter um discipulador. Algumas pessoas automaticamente entenderam e já procuraram um discipulador. Mas outras até hoje estão pensando, não sei se devo, não sei se não devo, não sei se faço, não sei se não faço. Pior do que isso, tem gente discipulando sem ser discipulado. Como você vai ensinar se você não aprende? Como você quer orientar se você está precisando de orientação? Quando a gente começa a explicar a questão do discipulado, as pessoas têm dificuldade porque elas querem o seu livre-arbítrio. Elas querem não ter que prestar contas a ninguém do que ela faz. Elas querem errar e não serem punidas por ter errado. Elas querem falhar e não querem que ninguém aponte a falha. Dificilmente uma pessoa orgulhosa, dificilmente uma pessoa com o nariz em pé submeteria sua vida a alguém. Dificilmente uma pessoa que não tem discipulador vai conseguir se manter de pé ou vai desenvolver na fé. Por causa de quê? Porque essa é a tônica do Evangelho. A gente não pode viver um Evangelho diferente do que Jesus viveu, que Jesus ensinou. Então a gente tem que ver como ele começou, passou a noite orando, depois chamou 12, depois 70 e depois os enviou. E você vai ver que esses discípulos de Jesus andavam com ele aonde ele fosse.
estava com ele aonde ele estava. Se Jesus estava curando, se Jesus estava ressuscitando os mortos, se Jesus estava expulsando demônios, eles estavam lá com Jesus. Se tem tempestade no mar, eles estavam lá com Jesus. Se estavam indo para Jerusalém, para Jesus ser apedrejado, estavam lá com Jesus. O seguidor é diferente do discípulo. O seguidor, ele é diferente de um aluno. Um aluno, ele tem outros interesses, apenas aprender, apenas teoria, mas ele não quer a prática. E evangelho não é teoria. Evangelho é prática. Evangelho é atitude. Evangelho é ação. O Senhor não quer que você diga eu sou crente. Ele não quer que você diga eu sou discípulo. Ele quer que as pessoas olhem para você e falem como falou para Pedro: tu és um dele. Até a tua fala denuncia. Nós precisamos viver, irmão, como Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente precisa, irmãos, de ajuda. A gente tem que jogar esse orgulho por terra. Por que que você acha que ninguém tem condição de te ajudar? Ninguém tem condição de te ensinar? Você é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que para ser seu discipulador tem que ser um apóstolo, tem que ser um pastor, tem que ser um bispo, tem que ser uma pastora. Será que ninguém mais pode te ajudar da fé cristã, na jornada? Alguém que você diga: ore comigo, jejue comigo, estou fraco na fé, estou atravessando um problema, estou com uma dificuldade, ore junto comigo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Você nunca vai mudar enquanto não tiver pessoas sinceras do teu lado, que aponte os teus erros e diga: olha, eu notei que tu é orgulhoso. Olha, eu notei que tu é orgulhosa. Olha, a minha convivência contigo te fez conhecer. Eu pensava que você ria muito, que você... Mas por trás eu vejo que tem uma tristeza. Vamos tratar essa tristeza aí? Vem cá, eu vi você lá na igreja adorando, levantando a mão, pulando, falando em mistério. Mas a sua vida está destroçada. Seu casamento está acabado. Você não tem autoridade na sua casa. Você não tem autoridade sobre seus filhos. Quem te vê no culto, está tudo bem. Mas quem convive com você vai saber que não está. Não, eu tenho medo das pessoas falarem da minha vida. A vida do crente, irmão, tem que ser um livro aberto. Nada a esconder. Nada a esconder. O que você é aqui, você é em casa, você é no trabalho, aonde quer que você for, você é a mesma pessoa. Você está me entendendo? Então, algumas pessoas seguiam a Jesus só por causa dos pães que ele multiplicava. Só por causa dos peixes que ele multiplicava. E um dia Jesus deu um discurso duro. E eles não gostaram de ouvir aquele discurso, amados. E começaram a abandonar a Jesus. Porque eles tinham outro interesse. Aí o Senhor diz assim: vocês também querem ir, discípulos? Que os discípulos disseram: Senhor, o povo está indo embora. Maneira um pouco o discurso está duro. Aí o Senhor disse assim: querem ir também? Aí Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ele está dizendo: é a ti que eu tenho que seguir. Eu não tenho outro para seguir. Vou seguir quem? Maomé? Vou seguir quem? Buda? Zoroastro? Confúcio? Vou seguir quem? Quem? Gandhi?
Eu vou seguir quem? Saddam Hussein? Todos vocês aqui que têm redes sociais, com certeza, segue um pastor, segue um cantor, segue um músico, segue um ator. Algumas pessoas seguem os atores que têm 1 milhão de visualização. Não, rapaz, eu sigo essa pessoa que ele fala besteira, me faz rir o dia inteiro. Por isso eu sou seguidor dele. Exatamente essa questão de seguir é que o mundo está conseguindo fazer discípulos mais do que a igreja. Você segue tudo e todos, menos a Jesus. E o que nós vamos fazer para mudar isso? Ensinar. Temos que ensinar. E um discípulo caminha com outro discípulo. Eu quero nessa igreja, irmão, como pastor dela, como líder espiritual dela, todas as minhas ovelhas estarão debaixo de um discipulador. Você não vai andar sozinho, não serve para ser minha ovelha. Porque o seguidor segue a voz do líder. Jesus ensinou em João 10. Veja o que está escrito. João 10. Tudo que Jesus ensinava era sobre seguir. E ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, que é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai. Como ele vai, gente? Adiante delas, e elas o seguem. Ovelhas seguem o seu líder espiritual. Ovelhas seguem comando. Agora, por que elas seguem? Porque elas reconhecem a sua voz. Então aqui vem uma questão muito simples da questão seguir. Ninguém pode seguir a Jesus. Jesus deu vamos dizer assim, 2 caminhos para seguir. Eu preciso correr porque a hora já foi. 2 caminhos para seguir, para ser seguidor dele. Ele diz: primeiro, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie sua vida, tome a sua cruz, morra, mata a sua vida, e depois siga-me. A outra questão que ele disse, para quem desejar segui-lo, ele disse: se você quer ser meu discípulo, você precisará me conhecer. Todas as pessoas que conhecem bem a Jesus, vai amar a Jesus. E se você amar a Jesus, você vai segui-lo. Por que é que as pessoas se tornaram crentes, discípulos, mas não evoluíram para seguidor? Tanto é que a igreja evangélica tem mais gente lá fora desviada do que aqui dentro. Porque essas pessoas, elas aprenderam a ser discípulos, se tornaram crentes, eu creio em Deus, mas não conheceram a Jesus, não foram ensinadas sobre quem é Jesus. Então elas vivem de acordo com elas mesmas e, naturalmente, não conhecendo, não ama Jesus. Não ama Jesus, não vai seguir. Porque seguir é seguir até a morte. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. O caminho mais curto para o teu sucesso, irmão, não é só o mais curto, é também o mais seguro. Para você ter sucesso, para você crescer,
para você conquistar a terra prometida, para você ter expansão, se chama submissão à autoridade. Se você achar que você pode continuar dirigindo a sua vida sem prestar contas para ninguém do que você faz, se você acha que você não deve ser chamado a atenção por ninguém, porque hoje nós estamos vivendo uns dias assim, você não pode falar onde está errado. Não fala porque me dói. Não fala porque eu vou sair da igreja se falar. Se você depender de mim, você vai sair. Porque eu vou falar. Eu vou dizer. Eu tenho que prestar conta um dia. Se eu não falei. Então escute. Deus estabeleceu como princípio que você nasça debaixo de autoridade e morra debaixo de autoridade. Você, para nascer, precisou do pai e da mãe. Quando você nasceu, precisou de ajuda no hospital ou de uma parteira. Quando criança, seu pai, sua mãe tiveram que te dar vacina, colocar comida na boca, te dar água para beber, trocar suas fraldas. Te levar para lá e para cá. Cuidar de você quando estava com febre. A vida foi feita assim. Você cresce um pouco mais, agora você vai para a escola. Lá você tem uma autoridade, professor. Você cresce um pouquinho mais e se torna militar. Lá você tem uma autoridade. Várias delas. Capitão, tenente, sargento, cabo, tudo você tem lá. Você se casa, você se submete à sua esposa. Você se submete ao seu esposo. Você vem para a igreja. Aqui tem uma figura de autoridade. Que vai te ensinar a fé cristã. Que vai guiar a tua vida. Pastor. E a vida vai assim. Direto. Porque quando você arrumar emprego, você não vai fazer no emprego o que você quer. Você não vai o dia que quiser. Você não vai o horário que decidir. Tem regras naquela empresa. E o patrão vai dizer a hora de você entrar, a hora de você sair, o que você tem que fazer. Em troca disso, você recebe recompensa. Mas tem que submeter-se a ele, tem que submeter-se ao gerente, ao encarregado. A vida é feita assim. Seu pai nunca vai deixar de ser seu pai, sua mãe nunca vai deixar de ser a sua mãe. É figura de autoridade na sua vida. Deus estabeleceu assim, porque Deus é autoridade, o trono dele é de autoridade, a voz dele é de autoridade. E aí você morre. Se não tiver ninguém para pegar nas 4 alças do seu caixão, se não tiver ninguém para dar o banho, se não tiver ninguém para trocar a roupa, você vai ficar por aí, ó. Então até para morrer, você precisa de uma figura de autoridade. Alguém teve que abrir a sua cova, alguém teve que jogar a terra em cima. Você nasceu debaixo de autoridade e vai morrer debaixo de autoridade. Segundo o princípio que Deus estabelece sobre a autoridade, Deus faz com que a autoridade te torne dependente. Aquilo que te torna dependente é a quem você tem que submeter a autoridade. Então preste atenção no que eu vou falar. Ninguém ensina um peixe a nadar. Peixe simplesmente nasce e começa a nadar. É ou não é verdade? Se você tirar o peixe da água, o que acontece com ele? Morre. Quem é a autoridade sobre o peixe? A água. Alguém já viu um pássaro, um homem ensinando um pássaro a voar? Pássaro simplesmente voa. Nasceu para voar. Mas se não tem o vento, ele não pode voar.
Certo? Quem é a autoridade sobre o pássaro? O vento. Uma coisa é certa, irmãos. Todos nós queremos desenvolver no nosso dom. Todos nós queremos desenvolver nas nossas habilidades. Todos nós queremos ter conquistas e vitórias. Mas a gente esquece que o princípio para isso é a submissão à autoridade. Por que que Deus fez assim? Por que que Deus fez assim? Porque Ele quer que o meu crescimento esteja seguindo liderança. Ele chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho um plano. Eu quero tirar o meu povo do Egito, que está sofrendo na mão de Faraó. Eu quero que eles deixem de ser escravos e eu quero que eles sejam livres. Mas para eles serem livres, eu preciso levantar uma liderança. Quem submeteu a autoridade de Moisés se deu bem. Quem foi rebelde morreu e ficou prostrado pelo deserto. Moisés morre. Deus tira a figura do primeiro líder, mas levanta o segundo, Josué, e diz: com estes você fará esse povo herdar a terra que prometi que eles herdariam. A autoridade. Todos nós queremos exercer os nossos dons, irmãos. Você tem muita habilidade. Você tem muitos dons. Eu tenho certeza disso. Mas uma coisa é certa, meu irmão. O exercício do dom sem a autoridade é ilegal. Se você não tem uma autoridade na sua vida e está exercendo, você está sendo ilegal. Vou te dar exemplo. Não basta você fazer 4, 5 anos de direito. Ao final você se forma não advogado, você se forma em bacharel em direito. Para ser um advogado, você precisa recorrer a um órgão que é a autoridade, chamado OAB. E lá você tem que fazer uma prova, que não é nada fácil. E depois disso, você está habilitado a exercer a profissão. Você não pode simplesmente falar: eu descobri uma vacina, eu descobri uma planta que cura, eu sou médico. Não. Você tem que estudar e você tem que passar pelo CRM. Se você é um técnico em enfermagem, você precisa do Corém. Você não pode exercer uma profissão só porque acha bonita, porque você gosta. Não. Você precisa submeter a esse órgão, então, exercer a sua autoridade. Da mesma coisa, você quer ser líder sem submeter a líder? Você quer dar ordem sem obedecer ordens? As coisas de Deus são feitas com autoridade. O seu problema é achar que líder quer te mandar. Não, as pessoas querem mandar na minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. Uma autoridade que é de Deus, ela vai, pelo menos 3 áreas, ser importante para você. Primeiro, uma autoridade, ela vai trazer para você direção. Muitas vezes a resposta que você precisa não está lá no vale, não. Que Deus usa um profeta para falar, não. Está na sua liderança. O problema é que você é afoita. E você sai procurando profetas aqui, profetas ali. Igrejas aqui, igrejas ali. Vou falar uma coisa para você. Você nunca vai ver eu convidando membros de igreja dos outros para ser ovelha minha. Você nunca vai ver eu nas igrejas aqui e ali, porque eu quero ser pregador renomado e conhecido. E alguns falam assim: o Paulo Matos não visita nossas igrejas. Quem me chama eu vou. Agora eu não tenho tempo, eu não consigo dar conta nem de visitar as minhas igrejas. Eu vou estar em igreja aqui e a igreja ali.
E você vai ficar vivendo nesse mundo de profetagem. Porque esses dias alguém chegou para mim e disse assim, eu estava orando no vale e Deus falou que ele falou, serva, eu vou te arrancar da sua igreja. Vou te arrancar. Aí eu falei para ela, você está sendo arrancado ou você está saindo? Porque entender arrancar é assim, ó. Agora você sair é outra. Me mostra na Bíblia profecias que o tempo de alguém numa igreja terminou. A pessoa chegou o quê? A vice-deus? O ápice da santidade? Ou porque aquele lugar é pequeno demais para ela? Fique esperto, crente. Eu fico chateado quando eu vejo crente, irmãos, ainda nesse tempo de bobeira, de profetagem. Eu acredito nos dons espirituais, acredito em profecia, mas eu vou falar uma coisa para você. Fique esperto. Vem com essas profecias que não tem nada de Deus. Não sou contra crente orar no monte, não sou contra crente orar no vale, não sou contra crente orar na igreja, mas eu acho que os mesmos que oram no vale tinham que orar na igreja. Os mesmos que oram nos montes tinham que gostar de dobrar o joelho no templo. E antes de ouvir as profecias dos outros, ouça a palavra do teu líder. Ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A voz do seu pastor. Então se você, eu só acho assim, uma igreja onde não tem alimento, os crentes precisam ficar aqui ali mesmo. Procura ali, vai cá. Aqui você tem alimento, você tem comida. Você tem alimento aqui, você tem palavra. Palavra de Deus aqui. Então você não precisa ficar aqui e ali buscando, não. Aqui, se você chegar, Deus fala com você. Está falando agora. Por que muita gente não quer ser discipulado? Porque primeiro, para você visitar qualquer igreja, você tinha que comunicar o seu discipulador. E você tinha que perguntar, o seu discipulador perguntaria ao seu pastor. E depois de autorizado, você iria. Porque antigamente você podia falar, procura a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje você pode falar mais isso não, irmão. Você pode falar mais isso não? Tem homens no altar com 2, 3 mulheres. Aí você fica toda assanhadinha porque o cara profetiza, rodopia e faz não sei o quê. Mas o cara está em adultério. E o que ele põe a mão na sua cabeça transfere para você. Aí a mulher está lá, não, é porque Deus me falou que é para eu largar esse homem, que esse homem não tem mais jeito, que Deus vai matar ele. E mandou eu ficar com o Joãozinho. É assim que está o negócio por aí. Pelo amor de Deus, irmão. Abra os teus olhos. O que você quer? Você quer Deus? Você não aprendeu a ser seguidor. Você é só crente. Você é só crente. As más conversações corrompem os bons costumes. Há um ditado que diz, diga-me quem tu anda, eu digo quem tu és. A lei do magnetismo diz que você atrai quem você é. Você não vai ver eu andando com muita gente. Porque tem gente que não serve para andar comigo. Tem gente que não serve para me seguir. Ainda disseram para essa irmã, você está na igreja dele? Ele é um homem orgulhoso. Ele é um homem nariz, é claro, né, irmão? Aí no final eu digo, vem congregar comigo, que aqui é bom. Eu sou humilde, que tenho até orgulho da minha humildade.
e você cai. Você é livre, irmão, para ir. Aqui você é livre. Você acha que eu tenho medo de perder ovelha? Tem não. Quem me prometeu um rebanho é fiel. E eu nunca fui pastor de rebanho pequeno. E eu não sou muito amado não. E não faço questão de ser amado, idolatrado, salvo. Você tem que amar Jesus. Ele sim. Agora, irmãos, o evangelho será sério. Se você quiser seguir a Jesus, siga-me. Agora, se você quer bagunça, não. Eu vou começar a alinhar algumas coisas aqui. Está na hora de alinhar algumas coisas aqui. E a primeira coisa que a gente vai alinhar vocês é com autoridade. Autoridade. Porque a autoridade traz provisão, a autoridade traz direção e a autoridade traz promoção. Deus vai te promover, Deus vai te direcionar e Deus vai te capacitar. Agora eu quero que você abra bem os olhos espirituais, irmão. Seja esperto, cresça em Deus, fique atento, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que diz é de Deus é de Deus. Ninguém conhece uma pessoa pelos dons. Jesus ele diz: quer conhecer uma árvore, veja os seus frutos. Então você conhece a árvore pelo fruto, não é pelo dom. É por isso que ele disse: naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu falei em línguas, Senhor, eu fiz muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: nunca te conheci, não sei quem é você, porque eu não conheço os teus frutos, eu não vejo os teus frutos. Irmão, como que você quer conhecer um homem de Deus avaliando ele pelos dons? Pelo amor de Deus. Isso não é da agora não, viu, irmãos? Sempre fui assim. Nunca concordei com esses lugares. Eu já vi gente sair daqui de Seropédica, pegar o ônibus, que são poucos, não são poucos ônibus não, soltar em Nilópolis, pegar um para Edson Passos, e lá atrás no irmão Jerônimo. É Jerônimo. Porque o irmão Jerônimo revela. Já vi pessoas saírem daqui e parar lá na Bahia. Sair de Seropédica, pagar uma passagem de avião para ir na Bahia, para ouvir a mensagem da irmã Cotinha. Para chegar lá e ouvir assim: eis que eu estou contigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso está na Bíblia, irmão. Eis que te digo de novo. Para com isso, irmão. Para com isso. Uma vez eu vi um irmão triste. Isso aconteceu na minha família, tá, irmão? O irmão foi entregar uma profecia para o outro e falou assim: canta, canta, meu servo. Se tu não cantar, eu vou tirar a tua voz. Aí veio o irmão chateado para mim: pastor, o irmão falou que se eu não cantar, Deus vai tirar a minha voz. Eu falei: irmão, que Deus é esse? Que Deus é esse que está precisando de ser louvado? Que se você não cantar, ele vai morrer porque você não cantou. São essas besteiras que saem por aí, irmãos. Por isso que seguidor segue a visão do seu líder. Então submeta a autoridade. Esse é o caminho mais rápido e seguro para você prosperar e ter sucesso. Fique de pé no seu lugar. Toda profecia
ela precisa ter respaldo bíblico. Toda a profecia. Ela tem que ser testada à luz da Bíblia. Se não está na Bíblia, eu acho que vocês são maduros o suficiente para entender que primeiro Deus na sua vida. Você será um discípulo seguidor. Amém? Eu profetizo na sua vida que você será um cristão que vai ocupar a posição de soldado, que segue Jesus Cristo e que deve imediatamente obedecer à ordem do seu líder. Eu profetizo que você vai ocupar a posição de um escravo, que obedece tão logo o seu Senhor fale com você. Eu profetizo que você vai pedir conselho e vai ouvir os pronunciamentos de Jesus Cristo, e você vai ter a humildade de segui-lo, seja qual for o que o Senhor te disser. Você é um cidadão dos céus, e você deve concordar em viver de acordo com as leis do céu. Você é um aprendiz, sim, mas um ouvinte que deve escutar as palavras de Jesus e que deve seguir o seu argumento a fim de que possa aprender dia após dia, cada vez mais da sabedoria que Jesus sempre está querendo lhe ensinar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pedisse: Senhor, me ensina a te seguir. Eu quero ser um seguidor, não só um discípulo, quero ser um seguidor. Aleluia. Você não pode seguir a Jesus só porque quer uma bênção. Você não pode seguir a Jesus só porque você precisa de um milagre, uma porta de emprego. Não, você tem que seguir a Jesus porque Ele é o único que tem as palavras de vida eterna. Você deve seguir a Jesus porque Ele é o único que pode te salvar. É o único. Então, feche os seus olhos agora e ore comigo. Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu oro nesta noite para que todo espírito de rebeldia, de rebelião na minha vida caia por terra. A partir de hoje, eu ouvi que o caminho mais seguro e o caminho mais curto para eu ter sucesso é submissão à autoridade. E eu recebo isso para a minha vida. Em o nome de Jesus, eu quero andar em obediência. Eu quero andar em verdade, em sinceridade. Eu quero, Senhor, submeter a minha vida a alguém que vai me aconselhar, mas que também vai apontar os meus erros, que também vai dizer aonde eu preciso de mudanças, que precisa de transformações. Me indica, me revela, me mostra um discipulador, uma discipuladora. Eu preciso, em nome de Jesus, seguir as pisadas do Mestre, aprender mais de Jesus, para amar a Jesus e seguir a Jesus. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplaude bem forte a Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.